boa noite. Estamos de volta aqui com o nosso Papo Ancestral, no bloco 2, com o nosso mestre Fininho. Ele está aqui de novo para vocês, para responder aquela pergunta da semana passada. Se você não assistiu, vai lá no nosso canal, tá lá. O mestre Fininho dando uma aula, culturalmente falando, sobre a capoeira. E hoje, no último programa, a gente deixou uma pergunta para o nosso mestre. E ele vai responder não só essa pergunta, como outras. E aí, vocês que estão nos assistindo, é tão importante quando a gente fala da cultura do nosso país. Essa é a verdadeira cultura do Brasil. Essa é a verdadeira cultura do Brasil. A cultura do Brasil está ligada diretamente ao povo negro e aos povos indígenas. Essa é a cultura do nosso país. Nós temos que entender isso, valorizar isso, que assim estamos valorizando a nossa ancestralidade. Mestre Fininho, muito obrigado por estar aqui. E aí, no último programa, eu trouxe uma pergunta sombria para você. Eu queria que você nos respondesse. Por que que em muitos lugares a capoeira ainda é vista de maneira marginalizada? Por que que ainda a cultura negra, assim como a capoeira, ainda tem todo um peso negativo em cima? Além do porquê, eu queria saber a sua opinião, como você vê o futuro disso. Qual a sua visão, por favor? Eu vou começar com uma palavra para definir esse ponto, chama-se racismo. O Brasil tem que entender que nós somos um país racista. Já começa por aí. E nessa palavra, vocês vão entender o contexto. Deixa eu só o nosso cameraman ver isso, arrumar o microfone aqui. Isso. Pode falar? Foi? Isso, tá tudo certo. Obrigado. Sim. Então, o racismo é a causa de tudo isso. Porque você falou assim para mim, o que acontece com a capoeira e as culturas de matriz africana, as culturas negras? É isso, elas são pretas e esse é o problema. Esse é o problema. Problema para o Brasil, na verdade. Tudo que diz respeito ao negro como eu posso dizer, é ligado à marginalidade. Assim como a questão da homofobia. O Brasil é racista, preconceituoso, homofóbico. Nós somos o país que mais mata mulheres no mundo. É um absurdo. O povo negro vem passando por um genocídio. Então, a razão de tudo isso está a gente reconhecer que realmente nós somos um país racista. O racismo estrutural está cada dia mais latente, e depois, ainda mais nesse governo, cada vez mais. Você não pode andar no supermercado, você não pode ter um carro bom, você não pode nada. Então, o racismo e a discriminação é a razão de tudo isso. Por quê? Hoje nós somos julgados por brancos. O promotor é branco, o juiz é branco, o advogado é branco. Aí quando você fala para ele da dor que você sentiu quando você foi humilhado, ele não vai saber. Então o problema está aí, em aceitar. Eu tive um problema, eu trabalhei como porteiro de um prédio e tive um problema de racismo. Fui denunciar, seguir os trâmites legais da justiça. Aí o delegado virou para mim e falou assim, infelizmente isso não vai dar nada. Por quê? Porque não funciona. Então nós temos dois problemas, o racismo e a lei. Muito semelhante com a Lei Maria da Penha. A mulher denuncia o cara e ele vai lá e mata ela. O crime de racismo é assim, você denuncia o cara, ele não vai preso. E funciona desse jeito. Então nós temos que aceitar que somos um país extremamente racista. E isso é uma questão política, que nós temos que entender. No país, o pobre é de direita. Tá ligado? Tem uma visão de direita. Ele quer ser o cara que tem o dinheiro. Mas na pirâmide social, ele tá lá na quebrada. E ele acha que, às vezes, por ele pensar igual capitalista, ele também vai ser um. É a mesma coisa do policial. Ele me oprime e depois ele vai lá pra casa dele na quebrada. Tá ligado? Então é um negócio muito louco.
Mas o sistema elegeu tudo que fosse do negro como mal visto. A própria religião fizeram com que a gente se afastasse dela. E tanto que pressionaram que era ruim. Sim. Tanto. Aí o negro precisava ser aceito na sociedade. Então ele já não podia, ele não podia se manifestar religiosamente. Eu vou te dar um exemplo. Se eu tô assim, as pessoas querem pôr a mão. Aí, olha como é que é a diferença do respeito cultural. Eu pergunto, alguém já viu alguém mexer na trancinha de um judeu, mano? Ninguém mexe. Alguém põe a mão lá? Então, é uma questão de respeito. Sim. Porque o negro foi tratado como uma sub-raça, como uma raça que não ia evoluir. E isso causou um dano muito grande. O sistema sabia o que ele queria. Ele queria que a gente ficasse numa camada ali, que a gente não tivesse ascensão. E aí a gente cai dentro daquilo que você falou. Mas quais são os caminhos? Chama-se educação. Educação, irmão. Uma vez eu conheci um cara, pai da cultura hip hop, chamado África Bambata. E ele falou bem assim, e aquilo ficou na minha cabeça. Você pode ser rapper, mas você pode ser rapper engenheiro, rapper médico, rapper advogado, rapper juiz. Então, é isso que a gente tem que entender. É preciso ainda uma evolução, e essa evolução se dá através da educação. Essa é a revolução. A informação. Aí eu te pergunto, fala assim, tem um questionamento. As pessoas falam, pô, mas como assim, Fininho? A educação. Porque você pode buscar ela. Hoje, eu faço universidade de pedagogia. Nunca pude estudar, por uma questão financeira. Hoje, a capoeira me colocou dentro da universidade. Se hoje eu estou na universidade, porque eu sou um mestre de capoeira, mas também serve para o aluno, tá ligado? Então, o conhecimento é a chave, porque a hora que a gente estiver de igual para igual na luta de classe, vai ficar complicado para eles. É a mesma questão das cotas. A gente precisa primeiro avançar no conhecimento para depois discutir. Então, é preciso que o conhecimento é libertador, e essa é a chave. Então, hoje, a capoeira te dá acesso à educação. E eu sou a prova disso. Muito mestre vai falar assim pra mim, eu tô na capoeira, eu também tava. 40 anos. 40 anos. Achava que muitas vezes nós, mestre, aconselhamos nossos alunos a estudar. E hoje a capoeira me colocou na universidade. Então, a busca do conhecimento, da educação. E isso não quer dizer que eu seja assim. Eu conheço muitas pessoas brancas que têm muito conhecimento. E eu acho importante estar com essas pessoas que têm esse conhecimento acadêmico, que detêm esse conhecimento, para que a gente possa trocar. Porque muitas vezes esse cara teve oportunidades que eu não tive na vida. E ele foi buscar lá um acesso que eu não tive. Mas eu não tenho que ser contra ele. Perfeito. Eu tenho que trocar informação com ele exatamente para falar, peraí, já que você foi buscar lá o que era nosso, traz aqui para mim. A gente tem que aprender isso. Sim. A troca, a busca através do conhecimento. E é isso que vai transformar a nossa história. Até a própria história do povo negro. Quando ele entender que o caminho está no conhecimento. Aí nós vamos poder desconstruir todo esse sistema e esse racismo estrutural que nos afeta todos os dias. A gente vê um noticiário, é uma senhora, é um senhor, é alguma coisa que os caras sempre... Quer dizer, é como se nós somos o marginal padrão. Se eu tiver de trança, eu sou suspeito. Se eu tiver de bonezinho, também tô. Se eu tiver careca, eu tô. E se eu for cabeludo, aí eu fico pensando, então o problema não é meu cabelo. Verdade. É nisso que a gente tem que pensar. Existe um estereótipo que precisa ser rompido, né? De que o negro é o marginal. Não é mais isso. O marginal é em qualquer lugar. Assim como o bom e mau profissional está em qualquer lugar também. Então é isso. Sim. E aí, a gente estava falando da branquitude. Claro que temos muitos brancos que ajudam muito a nossa verdadeira cultura desse país e trabalham e lutam, são resistentes também em pró dessa cultura. E aí é importante, você pai e mãe que está nos assistindo, quando vocês for ensinar para o filho de vocês
sobre a história dele, inclusive, porque ele nasceu aqui no Brasil. Essa é a história do Brasil, tá? Não ensina para os filhos de vocês aquilo que eles querem que as nossas crianças aprendem. Eles querem que as nossas crianças aprendam uma história que não é verdadeira, com medo. Porque eles querem continuar sendo os poderosos. Quantas mulheres hoje não vivem nas comunidades sozinhas, com 4, 5 filhos, precisando criar esses filhos sozinhas? E aí a pergunta é, essas crianças, qual é o futuro delas? Se você não dá essa importância, se você não olhar para essas pessoas, e para olhar para essas pessoas tem que olhar para essa cultura. A nossa cultura é riquíssima. É só a gente parar de enxergar aquilo que inglês vê. No próximo programa a gente até explica esse termo para inglês ver, o porquê que criaram isso. E a gente olhar para a verdadeira história do nosso país, que é isso aqui. O dia que colocar um mestre de capoeira sentado na presidência desse país, a gente tem futuro. O dia que colocar um sacerdote da cultura afro no Senado, a gente tem futuro. O dia que colocar um indígena para comandar uma das cadeiras importantes do legislativo, nós temos futuro. Como o nosso mestre colocou, olha quem são os poderosos do nosso país. Vê se tem preto lá. Vê se tem sacerdote indígena lá. Não tem, né? Aí, ainda a gente tem que ouvir, e eu sou obrigado a falar isso aqui, que é eu que estou falando babaquinho, a gente ainda tem que ouvir de um líder atual que se precisa colocar um pentecostal no STF. Vergonhoso, né? Precisa colocar gente dono dessa terra no STF. Precisa colocar gente que tem essa cultura no STF. É disso que nós precisamos. Mas um dia nós vamos chegar lá. Porque nós temos grandes mestres lutando por aí, como o mestre Fininho. Eu acredito nisso, mestre. Um dia nós vamos chegar lá. Eu não vou desistir. Não vou desistir. Um dia, se eu não ver, que meu filho veja, que meu neto veja, mas eu não vou desistir. Por que que eu não vou desistir? Por pessoas como o senhor. E por você que está plantando a semente aí também. E é tão importante falar sobre tudo isso. E aí, nosso mestre, eu queria que o senhor falasse um pouco do seu trabalho cultural. O senhor tem uma importância muito grande dentro da cultura aqui em São Paulo. Eu queria que as pessoas conhecessem um pouco desse trabalho, por favor. Sim, na verdade esse trabalho cultural, ele é resultado exatamente de toda essa trajetória dentro da cultura, dentro da capoeira. Foi esse trabalho que me levou hoje a me tornar um gestor de um equipamento público. Então é exatamente essa bagagem. Hoje eu sou um mestre de capoeira que está gestor. Eu não sou um gestor, eu estou, né? Então, inclusive me chamam de mestre Fininho. Eu não mudei um milímetro de nada, porque antes de ser gestor eu já era um mestre. E é assim que eu vou ser, porque quando eu sair de lá, eu vou continuar um mestre. Mas sobre essa experiência, é uma experiência muito ímpar para mim. Porque quem vem da parte da cultura e da parte de fazer é que nem você. Você está ali desenvolvendo o seu trabalho e de repente você se vê envolto numa burocracia, tendo que aprender sobre leis, sobre contratações, sim, sobre várias coisas que sim, também isso é muito legal. Isso mostra que nós, capoeiristas, podemos estar em qualquer segmento da sociedade. E é isso que o capoeirista tem que entender. Ele tem essa capacidade. O que torna ele capaz é a cultura que trouxe ele até aqui hoje, assim como é comigo. E hoje eu tenho um trabalho com uma gestão compartilhada e uma gestão democrática dentro da Casa de Cultura de Ipiranga, que é a Casa de Cultura Chico Sainz. Eu tenho uma gestão que eu administro junto com o conselho gestor da casa. Que legal. Não tem o coordenador. Existe um conselho. É uma equipe que trabalha junto. Eu preciso me ausentar,
Eu posso largar, que hoje eu saí da Casa de Cultura, tinha evento, as pessoas, cheguei lá, o palco já estava tudo montado, tudo certo, porque existe uma equipe que trabalha, a gente não centraliza a administração. A gestão, ela é compartilhada e democrática. E isso tudo, o que me fez entender isso? A capoeira. O esporte comunitário. Sim. A visão social. A capoeira é isso. Então ela me deu uma bagagem que hoje eu estou gerindo um espaço público e é uma grande experiência. Porque administrar dinheiro público não é fácil. Você mexe com a expectativa das pessoas. Sim. Existe uma cobrança muito grande também. É uma experiência nova, mas uma experiência assim muito rica. Porque isso acaba potencializando a gente culturalmente. Então hoje, eu era um ativista social militante na minha quebrada. Hoje em São Paulo já... Então Sim. você começa a ter uma dimensão Sim. maior. E é muito legal isso. Então é como se fosse um prêmio. Sim. Administrar um espaço público por uma pessoa da cultura é um prêmio de estar lá e deixar bem claro para eles que é o mestre fininho que está na gestão. E não é um gestor que está coordenando a casa, é uma pessoa da capoeira. Então a capoeira tem que se sentir representada. Assim, quando eu vejo qualquer um dos meus pares em qualquer lugar, quando eu vejo um político negro, eu me sinto representado. Isso é muito bacana. Então é isso que nós temos que aprender, ter esse orgulho e a representatividade em segmentos da sociedade, porque nós somos a maioria da população nesse país. E o dia que a gente entender o jogo, a gente elege o presidente, mano. Você tem toda a razão. Todos sabem que eu sou o Babaluxá aqui em Andrade. Nós temos um terreiro de candomblé de caboclo, Eliacel Molocum. E nós também abrimos um instituto chamado Instituto Cultural Afro-Caboclo, que é o INCAFRO. Um dos grandes projetos que nós criamos, aqui nós temos a Dagbá, nós temos o Matundê, nós temos a Iboiá, que são pessoas que também estão dentro desse nosso projeto, fazendo acontecer. Um dos projetos é um projeto chamado Herdeiros da Mãe África, já que nós entendemos que todo mundo nasceu desse ventre africano. E aí um desses projetos, a gente fez algumas pesquisas, e aí a gente viu aquilo que eu estava falando antes. Muitas mães, mulheres que sofrem nas comunidades para criar os seus filhos, e essas crianças, qual é o espelho que eles têm? Chega muito pouco nesses lugares. Eles são praticamente tratados de maneira invisíveis. E ainda tem uma parte da sociedade que ainda olha e fala, ele não chegou porque ele não correu. Ele não chegou porque ele não fez nada. Ele não chegou porque ele não tem a oportunidade que você tem. Ou que você teve. A gente tem que ter um pouco de empatia. Pelo menos um pouco. Se tiver só um pouquinho, já dá para enxergar tudo que a gente está conversando aqui. E aí esse projeto Herdeiros da Mãe África, a gente tem várias ações ali. E uma delas é a gente levar a cultura da capoeira para crianças e adolescentes das comunidades, de maneira gratuita. E qual que é o propósito? Fazer com que essas crianças e adolescentes, através da cultura da capoeira, tenham o direito de sonhar. Tenham o direito de sentar numa cadeira assim importante da sociedade. Olha, é muito importante isso que você falou, porque a capoeira transforma vidas. Ela salva o moleque que está lá na ponta. Porque muitas vezes o Criança Esperança não vai chegar lá na quebrada, mas o mestre de capoeira está lá. É isso. E o moleque, eu vejo, porque hoje, passado todos esses anos, eu tenho um aluno que hoje é médico, advogado. Isso é fundamental. Professor de educação física. Ou seja, porque eu sempre falei da educação. Então a capoeira, ela resgata, ela salva vidas. Então, e muitas vezes ela que está lá na ponta. Não só a capoeira, às vezes é o futebol, às vezes é uma dança lá, é um projeto social. Sim, total. E isso realmente eu acredito. Que mexe nessas estruturas montadas. São esses projetos sociais que quebram essas lacunas. E eu queria te fazer um convite, mestre. Se você quer fazer parte, claro, para você fazer parte desse nosso projeto, com a sua cultura, com todo o seu conhecimento, e claro, palestrando, levando ali todo o seu conhecimento da capoeira. A gente, claro, depois a gente pode sentar, conversar mais sobre isso, mas aqui no ar, aqui, ó, para as pessoas, eu já queria, porque era tão importante ter uma pessoa tão grande dentro dessa cultura, dentro do nosso projeto. Não é? Matundê, Dagbá, Iboiá. Tão importante a gente ter pessoas assim dentro desse projeto. Eu queria te convidar a fazer parte desse nosso projeto Herdeiros da Mãe África, com certeza. Olha,
Para mim é uma honra, né? Tá sendo convidado, eu vou querer ir lá mesmo visitar, vamos poder fazer uma parceria. Sim, né? Vamos ver com como é que a gente certeza. pode desenvolver isso, porque essas questões África, né? Toda a nossa origem, nós precisamos aprender muito ainda. Na verdade, nós precisamos reaprender sobre a África. Sim, Nós não sabemos. Na verdade, o próprio negro brasileiro está preso a uma África mítica, que não existe mais. exatamente. Eu penso exatamente como você. Olha, hoje eu tenho, por exemplo, o que é a África? Nós temos muita ligação com Angola. Eu tenho conversado muito com africanos de Angola. E o que a gente chama de Angola, né? E o que significa a palavra Angola? Na verdade, não se chamava assim, chamava Nigola. Sabe por que tem o A? O colonizador, quando ele veio, que ele descobriu que eles tinham riqueza, o A significava 100. Quando ele encontrou a África cheia de reinos, ele começou a acrescentar a letra A para dizer assim, 100 reinos. E por aí foi se dando a dominação. Olha que louco isso. Nos reinos da África. E a gente precisa ainda desconstruir essa África mítica, que a gente acha que ainda existe, que o governo nos deixou achando que era aquilo, porque muitos negros têm essa ideia de voltar para a África e que isso é uma utopia. Eu penso Porque quando exatamente você chega como lá, você. ele vai fazer uma pergunta: você é Zulu, você é Xhosa? Não, então você não é nem africano. Então pronto, nós somos negros brasileiros. É assim que eu penso. E temos que entender é isso. Que aula. Entender mais sobre o que é a África, porque nós perdemos esse contato. Sim. Um africano virou para mim e falou assim, para você ver, nós achamos que os africanos ficaram naquele passado, naquela África mítica. Eu contratei um africano no meu trabalho cultural para fazer uma pintura e ele me perguntou assim: por que vocês, negros brasileiros, só falam uma língua? Eu falei, por quê? Ele falou, eu falo 5, o outro fala 10, o outro fala 8. Sim. Por que vocês, aí cria uma dúvida, peraí, quem está atrasado aonde? Exatamente. E aí ele me virou e falou assim, existem países, porque a África, a África é um continente com vários países, e é isso que é a questão, nós temos que entender. Sim. O continente africano em vários países. Então a gente não conhece nada sobre a África. Aí ele vira para mim e fala assim, você sabia que na África tem lugar que a gente trata a doença com robô? Aí eu fiquei pensando, falei, cara, a gente tem uma visão mítica da África e os caras estão tratando com robô e a gente aqui não tem, sabe? Você vai lá, é como ele fala pra mim, mano, esse negócio, não existe racismo na África, somos todos pretos, isso é coisa de vocês, brasileiros. Ele falou, é daqui, entendeu? Ele falou assim, na África a gente não mata mulher, que nem mata, porque vocês ainda, além de tudo, nós ainda temos uma cultura eurocentrista de posse. A gente acha que é dono da mulher, cara. Exatamente. Então a gente tem muita coisa a aprender, a mudar, porque o africano ele não tem essa visão eurocentrista, a visão dele não é essa. Porque muitos negros se decepcionam porque muitos africanos são muçulmanos. Entendeu? Não é que só porque é africano que vai ser, porque são vários países. Exatamente. Nós não tratamos o Egito como África. São várias culturas, né, dentro do Nós continente. tratamos o povo egípcio como o povo egípcio. Exato. Povo Verdade. africano. Nefertiti devia ser preta. Mas tudo bem. Vamos embora. Perfeito. Das correntes e do açoite, um refúgio assim surgiu, disfarçado de dança com belos cantos que encantou e harmonizou certo tom. Capoeira já foi proibida, marginalizada, salva pelo mestre Bimba, que a todos foi mostrá-la. Nosso povo africano veio para cá escravizado e a capoeira foi seu acalanto, onde encontrou muitos aliados. Capitão do Mato ia buscar, mas a capoeira que ia achar, na senzala resistiu, e a armada assim surgiu. Meia luz assim usou, e com a bênção finalizou. Capoeira foi a salvação dos nossos ancestrais. Representatividade viva na dança, no canto, nos instrumentos, na palma e na roda. Uma luta que tem raiz, que tem matriz, de um povo que muito lutou e resistiu, que sofreu e sofre até hoje. Mas a cultura sempre vence e há de vencer. E hoje nas escolas a capoeira está presente. Ainda pouco. Hoje a ginga que domina de norte a sul, a cultura centenária,
brasileira que ajudou um povo a lutar, sobreviver e revidar as injustiças de tantos. Capoeira que foi espada e escudo do povo preto, nosso povo. Viva a capoeira, viva todos os mestres, viva o mestre Fininho. Muito obrigado, meu mestre. Grande aula, uma aula para todos nós aqui que estamos aqui presentes, uma aula para todos vocês. E eu queria, claro, te perguntar se dá, mas você conseguiria fazer uma apresentação aqui média, rápida? Eu sei que não tem muito espaço. Dá para fazer uma movimentação, sim. Uma movimentação, você não tem espaço? Não, mas a gente faz. Só para a gente colocar isso para vocês assistirem. E eu sei que a capoeira mexe com a nossa alma, porque a capoeira é a nossa raiz. Não escutem aqueles que falam o contrário. Eles querem enganar vocês. Essa é a nossa raiz. Muito obrigado, mestre Fininho. Vamos tocar para capoeira e vamos ver o nosso mestre Fininho fazer uma pequena apresentação, com certeza, pra gente. Salve o mestre Fininho. Salve a capoeira. Salve a cultura brasileira. Canarim da Alemanha que matou meu curió. Eu jogo capoeira da Bahia, Maceió. Canarim da Alemanha, quem matou meu curió. Na roda da capoeira, o Fininho é o maior. Canarim da Alemanha, quem matou meu curió. Eu jogo capoeira da Bahia, Maceió. Zum, 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 capoeira mata um. Zum, 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 capoeira mata um. Onde tem marimbondo é zum, zum. Onde tem marimbondo é zum, zum. Onde tem marimbondo é zum, zum. Onde tem marimbondo é zum. Paranauê. Salve todos os mestres, salve a capoeira, salve o mestre Fininho. Esse foi o Papo Ancestral de hoje. Assistam toda segunda-feira às 20 horas. Entra lá no nosso canal, se inscreva aqui, Andrade. Nós estamos aí com as nossas redes sociais. Manda sugestões. Estamos abertos para receber grandes personalidades, falar de cultura, falar de conhecimento, falar da história do nosso Brasil. Muito obrigado, mestre Fininho. Esse foi o Papo Ancestral de hoje. Muito obrigado.